faltar, né? Não poderia deixar de falar sobre esse tema. Todo ano a gente traz um tema e a gente traz um filme respectivo ao tema para a gente discutir algumas coisas importantes dessa data natalina, né? Que suscita tantos sentimentos, tantas coisas, tantas sensações e emoções. Emoções às vezes positivas, emoções às vezes negativas. Tem gente que adora o Natal, que gosta do Natal. Eu gosto particularmente por causa das crianças. Eu tenho filhos e eu sempre gostei de Natal, mas tem gente que não gosta de Natal, né? E a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Natal, espírito natalino, capitalismo, né? Porque tudo isso acontece nessa sociedade cheia de preconceitos, cheia de hipocrisia, cheia de egoísmo. E esse filme que a gente vai falar fala disso, né? É um filme que trata sobre essas coisas. Os fantasmas contra-atacam é o filme da semana. Vixe, tem uma mosca aqui me perturbando, desculpa aí. Mas vamos lá. Vamos falar de espírito natalino e vamos falar sobre as pessoas que têm uma relação com o Natal que não é uma relação, vamos dizer assim, tão positiva, né? É um pouco o que fala desse filme, mas tem outros elementos também interessantes para a gente falar. Os Fantasmas Contra-Atacam é um filme norte-americano de 1988, do gênero comédia, dirigido pelo Richard Donner, né, que foi um dos grandes diretores do cinema da comédia nos Estados Unidos, e estrelado por um dos maiores astros da comédia e do cinema estadunidense, o Bill Murray, e também a Karen Allen, que é uma atriz que fez muito sucesso na década de 80, fez vários filmes na década de 80, depois ela deu uma sumida do mundo do cinema. O filme Os Fantasmas Contra-Atacam, ele é baseado na novela A Christmas Carol. A Christmas Carol é uma novela, né, eles chamam de novela, uma obra, um romance do Charles Dickens, publicada em 1843. A obra ela tem sido insistentemente adaptada para o cinema, a começar por um curta-metragem que está também disponível nas redes sociais, na internet, chamada Scrooge, ou Marley Ghost, de 1901, que foi a primeira adaptação conhecida dessa obra. Até 2009, para vocês terem uma ideia, essas adaptações chegavam a 19. E essa história, né, de um conto de Natal, ele tem várias traduções em português, sendo uma delas essa tradução chamada Um Conto de Natal, que foi um livro escrito em menos de um mês, para vocês terem uma ideia, originalmente para pagar dívidas. Charles Dickens fez para pagar dívidas, mas ele se tornou um dos maiores clássicos natalinos de todos os tempos e uma das mais célebres obras do Charles Dickens. O autor, ele descreveu essa obra como seu livrinho de Natal. E foi primeiramente publicado, como eu disse para vocês, em 1843. E se transformou instantaneamente num sucesso, vendendo mais de 6.000 cópias apenas numa semana. E é muito popular essa história, já sofreu várias adaptações, de 19, né, até 2009, e Os Fantasmas Contra-Atacam é uma adaptação de um conto de Natal. A história de Os Fantasmas Contra-Atacam fala sobre um executivo de televisão, o Frank Cross, que é vivido pelo Bill Murray. Ele é um homem cruel e ignora totalmente o espírito natalino. Ele desce aos níveis mais baixos para aumentar a audiência com um programa A Noite em que a Rena Morreu, em que o Papai Noel usa um fuzil AK-47. Gente, é surreal. O filme, ele abre com essa cena, né? A abertura do filme é todo mundo no Polo Norte, aí começa uma musiquinha natalina, assim, para introduzir o clima do Natal. Então, assim, tu começas o filme muito leve, de repente tem um corte, porque começa todo um tiroteio na cena, e aí tu vais entender que o próprio filme também utiliza a metalinguagem, um filme dentro de um filme, para falar sobre esse mundo da televisão, para falar sobre a vida desse executivo, que é o personagem do Bill Murray, o Frank Cross. Então, assim,
O nome do filme, inclusive, que começa o filme, é A Noite em que a Rena Morreu. E o Papai Noel pega uma metralhadora, os duendes todos se armam, com a ajudante do Papai Noel também pegando. E tem uma participação especialíssima nas primeiras cenas, né, na abertura do filme, do Lynn Majors, o homem de 6 milhões de dólares, que faz uma participação muito especial, e é muito engraçado o diálogo do Papai Noel com o Lynn Majors, que ele fala para o Lynn Majors... Não, Lynn Majors, na verdade, pega a metralhadora para defender o Papai Noel, porque a vida do Papai Noel está em risco nesse filme, que é dentro dos Fantasmas Contra-Atacam, e o Lynn Majors fala, não, aqui o mais importante é a sua vida, Papai Noel. E o Papai Noel fala, muito obrigada, você tem se comportado muito bem, meu filho. É muito engraçado esse texto deles. E aí depois a gente tem a história dos Fantasmas Contra-Atacam, porque é um filme, dentro do filme, como eu falei para vocês, apresentado ao personagem do Frank Cross, ao personagem vivido pelo Bill Murray. Eles estão numa reunião de executivos da TV. O Frank é o chefe, né, de todos eles, tem uma secretária, que é uma personagem que tem uma história à parte, que já eu falo dela. Então, o Frank Cross, ele é um chefe cruel, arrogante, preconceituoso, autoritário, que não está feliz com aquele produto, porque o filme é apresentado como um produto de Natal. Ele não está nem um pouco contente, então ele humilha todo mundo ali, e em particular um funcionário. O seu mais odioso plano, porém, ele engendra para o período natalino, porque ele tem um problema com o Natal. Ele é dessas pessoas que não gosta, que não tem esse espírito natalino despertado, né? Que é quase uma sensação que foi construída ao longo do tempo para que você se sinta imbuído desse espírito natalino, dessa sensação de Natal, desse sentimento bom, de uma bondade que vai se multiplicando, e você quer confraternizar com todas as pessoas, e parece que tem algumas pessoas, inclusive no Natal, que lembram que existem outras pessoas, né? Então o filme ele também aborda esses aspectos. O Frank não tem boas recordações do Natal, ele não gosta do Natal, ele não tem esse espírito natalino desperto, e ele pensa num outro produto para essa época do ano, que é transformar o Natal, que é mostrar para as pessoas, para os seus telespectadores, uma visão terrorista do Natal, uma visão de terror, é isso mesmo. Então ele quer fazer um comercial de Natal, apresenta um comercial de Natal que tem terror, que tem sangue, porque ele acha que o Natal é horrível, ele não gosta do Natal. E aí ele acha que, para isso, fazer a adaptação de um conto de Natal do Charles Dickens, porque no filme também um conto de Natal é adaptado, a melhor forma de fazer essa adaptação é fazendo com que essa adaptação tenha um olhar de terror, um olhar completamente diferente do que é a história. Então ele acaba entrando em conflito com os outros chefes da rede de televisão que ele trabalha. Entretanto, a rotina dele muda, né? Vira de cabeça para baixo quando ele é visitado por 3 fantasmas. Cada um representa um Natal diferente. E aí que começa uma nova fase do filme. Um fantasma representa o passado, um representa o presente e um representa o futuro. Cada um deles leva o Frank a uma fase da sua vida para que ele veja como ele se tornou uma pessoa horrível. Ele também tem uma última chance de se redimir. Então, os fantasmas contra-atacam, na verdade, é essa adaptação de um conto de Natal do Charles Dickens, onde a gente tem um homem que odeia o Natal, que detesta o Natal com todas as suas forças, que não tem boas recordações do Natal. E aí a gente vai ver, no decorrer da história da narrativa, a partir dos efeitos especiais, que são muito legais e que são muito dos anos 80, mas que são muito bem feitos, né? Mas são efeitos especiais para aquela época, a gente vai ver esses 3 fantasmas surgindo na vida do Frank, do personagem do Bill Murray, e mostrando como que ele se tornou esse chefe, esse executivo arrogante, autoritário, cruel, que demite o funcionário na véspera do Natal, que maltrata a secretária. E detalhe, a secretária é uma mulher negra, a Grace,
né? E ela é muito humilhada por ele, obviamente é uma comédia, né? Ele grita com ela, ele é autoritário, mas ela tem uma história em particular que é com o filho dela, né? Ela tem um filho que não fala. E aí é muito interessante, também foi a parte que me emocionou particularmente no filme, quando ela pede para ele que ela tem que sair para uma consulta médica com o filho, e ele diz que ela não vai sair porque ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar, ela tem que trabalhar. Então ela acaba não levando o filho para a consulta médica. Depois, a cena já mostra ela voltando do médico com a criança, que é um menino que deve ter mais ou menos uns 6 anos, e ele não fala. E a gente não sabe porque o menino não fala. E aí tem uma cena que é muito rápida, mas é muito emblemática da vida dessa personagem, da Grace, que ela fala para ele que ela pagou $200 de uma consulta, que ela nem tinha esse dinheiro, só para ela ouvir o médico dizer uma coisa que ela já sabia, que o filho dela não fala. O que é muito comum isso também em consultas médicas. E aí ela fala para o filho que ela sabe do potencial do filho, que ela acredita no filho, que ele vai falar, vai estudar direito e vai ser um grande advogado para processar o médico. E aí, no decorrer da história, a gente vai descobrir por que o filho da Grace não fala, a relação da Grace com o personagem do Bill Murray, a gente vai perceber como funciona, e é muito interessante a gente ver que o espírito natalino, tem uma cena que o Bill Murray é convidado pelo irmão caçula para passar o Natal, e obviamente ele não aceita, porque ele tem problemas com o Natal, e o filme também vai falar sobre isso, vai explicar, né, um dos fantasmas leva o personagem do Bill Murray ao passado, né? São 3 fantasmas, um que representa o passado, um que representa o presente e um que representa o futuro. Esse fantasma do passado o leva até a sua infância. E é lá na infância que reside o grande problema do personagem do Bill Murray, o grande problema do Frank Cross com o Natal. E aí isso é revelado no filme, né, qual é o problema. E ele diz para o irmão dele, nessa conversa de que não vai passar o Natal com o irmão pergunta, mas você gosta do Natal? Eu falo, eu adoro o Natal, né? As pessoas ficam em casa no Natal assistindo televisão, e nós ganhamos 30% a mais por conta disso. Então, também o filme revela esses bastidores da televisão que constrói esse espírito natalino para entreter os telespectadores durante as festas de Natal. Porque o Natal é uma festa consumista da sociedade capitalista, sem dúvida. As pessoas são imbuídas, instruídas, incentivadas, né, persuadidas a comprarem presentes, a consumirem presentes. E o Natal ele está muito ligado a esse significado de presentes, de presentear, de dar um presente a alguém. E isso é muito da sociedade capitalista. Mais do que ter a confraternização, obviamente, as pessoas gostam de se encontrar, se encontram, principalmente os familiares, mas a gente tem esse lado consumista muito forte. E o filme ele fala sobre isso, faz uma crítica. A comédia toda é uma crítica a essas festas natalinas e a forma como a TV transforma o Natal para nós, telespectadores, né? É muito interessante como o Donner construiu essa adaptação fazendo essa crítica dentro do próprio filme. Então, é um filme que faz uma crítica, é um filme sobre um filme que faz uma crítica a esse espírito natalino. E a gente entende, por exemplo, como especiais de Natal são construídos, como os comerciais de Natal são construídos, por que o especial do Roberto Carlos dura tanto tempo, muita gente reclama mais no especial do Roberto Carlos, mas é um especial que tem audiência. Então, isso também é um exemplo do que o filme discute, né? Dessa construção toda em relação a esse espírito natalino, que, na verdade, é um espírito capitalista, consumista, apesar de todas as emoções envolvidas. E aqui existe genuinamente uma vontade de se confraternizar, de se encontrar com as pessoas, mas também existem traumas nessa época do ano, e o Frank Cross, ele representa um personagem que representa esses traumas do Natal, essa coisa de presentear, principalmente as crianças, que pode marcar profundamente a vida de uma criança. E é isso que o filme acaba revelando. Mas também o filme é
tem uma mensagem positiva, de esperança, né? Do personagem ter uma segunda chance, ser uma outra pessoa. Então, também o filme faz essa crítica, mas ele leva as pessoas a refletirem sobre a possibilidade de você ser uma outra pessoa, do Natal também, por esse também espírito natalino acabar te proporcionando ser uma outra pessoa, repensar suas ações e ser alguém diferente. Essa também é a mensagem dos Fantasmas Contra-Atacam. O filme, ele foi indicado ao Oscar, né? Ele foi indicado a melhor maquiagem e penteados, porque a maquiagem é ótima, além dos efeitos especiais. Então, foi indicado ao Oscar e também foi indicado ao Prêmio Saturno, por melhor filme de fantasia, melhor ator, né, para o cinema, o Bill Murray, que está espetacular no filme. O Bill Murray é um dos grandes atores da comédia do cinema hollywoodiano e ele está muito bem no filme e, para mim, tinha que ter sido indicado ao Oscar também pelo papel. Foi indicado de melhor ator para o Saturno e também melhores efeitos especiais. Além do Bill Murray, que faz o Frank Cross, nós temos a Karen Allen, que faz a Claire, a única personagem que durante o filme todo o personagem do Bill tem uma relação normal, uma relação humana. A Grace, ele ainda tem uma relação quase humana, porque ele é o chefe dela, depois eles vão melhorar a relação. Mas a Claire é a personagem do filme que consegue fazer com que aquele cara que é tão escroto, que é tão cruel, que é tão arrogante, mostre algum aspecto humano, algum aspecto sensível. A única personagem que consegue mexer com as emoções dele, né? Então ele tem essa relação, essa história com ela, e é uma história de contrastes, porque ele quer governar o mundo e ela quer salvar o mundo. Ela trabalha num abrigo, ajuda as pessoas, e ele é o oposto dela. Além dela, nós temos o John Forsythe, nós temos o David Orsay, a Carol Kane, o Robert Mitchum, que faz uma participação especial também, o Michael J. Pola e o Alfred Udildard, também no elenco de Os Fantasmas Contra-Atacam, que é uma comédia que não envelheceu, continua atualíssima. É uma ótima pedida para vocês que querem assistir filmes de comédia no Natal, com a família. É muito legal, tem uma mensagem crítica, mas também positiva, que também é a cara dos contos da obra do Charles Dickens, que tem essas mensagens positivas de Natal, essas mensagens de que a humanidade ainda tem salvação, que é preciso alimentar a esperança, mas também tem esse outro lado sobre essas condições capitalistas que constrói, né, todo um simbolismo para essa data muito interessante da gente assistir e observar. Além também de ser um filme que, para a época, tem algumas falas preconceituosas, tem um racismo ali, principalmente em relação aos asiáticos, nas falas do personagem do Bill Murray, porque ele é assim, né? Ele é um executivo burguês, arrogante, cruel, escroto, autoritário, machista, racista, que tem essa chance de mudar, de ser uma pessoa melhor. Esse é o principal lance do filme, a principal mensagem do filme, além da gente conhecer um pouco também dos bastidores da televisão e de como se cria, a partir de comerciais, de especiais, esse espírito natalino que faz com que as pessoas, na noite de Natal, confraternizem-se em casa, na frente da televisão, enchendo o bolso dos barões da mídia. Também é um outro elemento importante para a gente observar no filme. Então, é um filme não muito conhecido aqui no Brasil, né? É mais dos anos 80, mas é um filme muito legal que eu recomendo para vocês que queiram assistir, um filme diferente, que vai falar de um Natal diferente, que vai analisar e criticar um pouco também o Natal, mas também mostrar a esperança, mostrar essas discussões todas de fé, de confraternização, de uma nova chance que ainda é possível, né? Porque enquanto há vida, há esperança e a gente precisa muito de esperança hoje nessa conjuntura atual que a gente vive no Brasil, certo? Muito legal Os Fantasmas Contra-Atacam, espero que vocês assistam, se não tiverem assistido, assistam, tá na Amazon, tá bom?
Vamos para um rápido. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Rádiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.